Fala, cabeção! Bem-vindos a mais um Minha Dúvida, e o assunto de hoje é especial, tá na moda, tá na mídia, que é os créditos para pequenas e microempresas. Tudo bem? Vamos falar desse crédito que é voltado para o pagamento da folha e também a nova linha de crédito que o governo está preparando para captar o giro dessas empresas. Puxando um gancho disso, eu fiz uma pesquisa no meu Insta perguntando se as pessoas estão tomando crédito nos últimos 60 dias, ela tinha que responder se sim, se foi negado, enfim. O resultado você está vendo aí na tela, né? A grande maioria não precisou de crédito nos últimos 60 dias, graças a Deus, né? E nós temos um bom percentual ali de créditos negados em análise em relação basicamente meio a meio, né? 40 disseram que foi aprovado, 25 negado, 21 em análise e 210 não precisaram. Meu objetivo com essa pesquisa é comparar isso daqui um mês, 2 meses, vou fazer de novo a pesquisa e ver essa proporção se alterou ou não. Mas nós estamos tendo um bom percentual de crédito negado e é essa o meu gancho inicial em relação a micro, pequenas empresas. Então, o primeiro pacote que o governo fez foi a medida provisória 944, né? Essa medida provisória que tinha como objetivo pagar as folhas das pequenas e médias empresas, beleza? E aí gerou uma resolução do CMN, que é 4.800, que basicamente era assim. Nós vamos pegar essas empresas pequenas e micro, que são empresas que faturam entre 360 mil no ano, ou seja, um bom faturamento no ano, até 10 milhões. Essas empresas, eu vou pagar a folha, olha que bacana, eu vou auxiliar, o governo, auxiliar a pagar a folha dos funcionários, para manter, desde que ele não demita os funcionários. A ideia é linda e a concepção do projeto também. Beleza? Bom, para isso, o que o governo estimulou, né? Separou um pacote e falou, cara, nós vamos injetar 40 bilhões na economia, isso vai fazer a economia gerar e vai garantir a estabilidade dos empregos. Muito bacana a ideia. Mas foi um fracasso total. Por que é um fracasso? Porque dos 40 bi, menos de 5% disso foi alocado. Não chegou na ponta de quem realmente precisava. Quais foram as falhas dessa lei, dessa medida provisória, resolução também do CMN? Quais foram as falhas desse projeto? Vamos analisar e vamos entender quais foram as falhas. Do ponto de vista da operação, ela é perfeita. Eu gostei bacana dela. A taxa de juros linda. Era Selic, que no momento estava 3,75% ao ano, ou seja, não se empresta isso para ninguém. Tinha uma carência de 6 meses, olha só, ou seja, né? Eu vou lá, faço o financiamento, o dinheiro é creditado na folha de pagamento dos funcionários e eu tenho 6 meses para começar pagando. E um prazo prolongado, se eu não me engano, era de 36 meses para pagar. Enfim, a operação era linda, né? Fazia todo sentido. Mas vamos esbarrar aos problemas que essa operação encontrou. Problema número 1 dessa operação. Ela exigia que o cara tenha uma folha de pagamento para determinado banco. Você não faz esse empréstimo direto no Tesouro, direto no BNDES. Você tinha o Tesouro, tinha um BNDES repassando e tinha as instituições oficiais. Você tinha que ir numa instituição financeira e você deveria ter a folha de pagamento lá, linda, bonitinha, rodando no banco. Esse é um problema porque a maioria das empresas não tem uma folha de pagamento rodando por um banco, não tem essa formalidade. E faz sentido no modelo da negociação, né? Porque senão eu te dou o dinheiro para a empresa usa por benefício próprio, não paga o funcionário, e aí o meu objetivo, que era manter o emprego, não mantive o emprego. Então, eu entendo a operação, mas isso é um problema estrutural, porque as empresas vivem muito, a maioria das empresas tem ainda a informalidade, tanto que atingiu menos de 70 mil empresas, no Brasil tem, segundo o Sebrae, mais 17 milhões, ou seja, 70 mil, 17 milhões, quase ninguém foi alvo. Outro grande problema está no modelo como é feito a divisão de recursos. O governo entra com 85% e o banco com 15%. Faz sentido o banco entrar com 15%, porque senão o banco só vai distribuir dinheiro do governo. O banco tem que entrar com uma parte dele, para que ele faça uma certa análise de crédito. Beleza, só que qual que é o outro lado? O outro lado é que o banco não vai assumir risco. Em cenários de crise, o banco vai pegar apenas empresas que têm certeza que vai ter pagamento. No fim das contas, ele vai ter que botar 15% do bolso dele. Para cada 100 mil que ele empresta, 15 mil é dinheiro do banco, 85 vem do Tesouro. Só que se o cliente deixar de pagar, o banco está tomando calote também. Então, os bancos seguraram bastante. Hoje, os bancos estão segurando praticamente todas as suas linhas de crédito, concedendo apenas para aqueles caras que têm garantia real, que têm um colateral de um imóvel, um bem, para conseguir esse empréstimo. Senão, não vai acontecer.
acontecer. E esse é o grande problema. Super entendo os bancos. O que o banco enxerga? Olha, se eu der o meu dinheiro aqui, que é esse 15% vai do meu bolso, realmente o cara vai sobreviver e vai manter o emprego. Mas por quanto tempo? A que nível vai voltar a economia depois? E quando passar as carências e começar a prestação? Será que ele já vai estar faturando? Então o banco pensa somente na parte dele como o negócio dele. Não é função do banco resolver o problema do desemprego. Não é função do banco fazer isso. Então o governo precisava dar mais garantias a essa operação e essas faltas de garantia foi o grande problema, que é exatamente o artigo 4 dessa MP 944, que fala o seguinte: a inadimplência é arcada nas mesmas proporções do empréstimo, ou seja, quando o cliente deixa de pagar, a parte que era para o banco não recebe, a parte que era para o governo não recebe. Então, faltou colateral, faltou o governo assumir risco nessa operação de crédito, por isso ela não chegou, porque os bancos não emprestaram e não vão emprestar. Engano quem acha que os bancos estão resolvendo o problema de crédito. Os bancos estão resolvendo o problema de liquidez. No final desse vídeo eu vou diferenciar para vocês essas duas coisas. Enfim, veio desse fracasso total, o que o governo falou? Nossa, temos que resolver esse problema de outra maneira. Então, não deu certo porque tem informalidade. O governo botou culpa na informalidade, por isso que as empresas não estavam conseguindo crédito. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar dinheiro para as empresas pequenas, para elas fazerem o que elas quiserem com esse dinheiro. E aí vem aí o projeto de lei 13.999, aqui, se eu não me engano, acho que é esse o número da lei, que vai conceder às empresas 30% da receita bruta do ano anterior. Ou seja, nós estamos de novo pegando as empresas com 360 mil até lá, não sei quantos milhões, vários milhões lá de faturamento, que é pequena, micro, tem o enquadramento do governo, mas vamos imaginar que essa empresa faturou 1 milhão. Para ficar fácil a matemática, tá? Não é a realidade da maioria das empresas. Mas vamos imaginar que ela faturou 1 milhão ao longo do ano. Tá? Isso aí vai dar um pouco menos de 100 mil por mês aí, né? Beleza. Faturamento, não é lucro, é diferente, tá? Então, esse faturamento dela, a empresa pode pegar até 300 mil emprestado. Essa é a regra, tá? Agora, qual que é a diferença em relação ao crédito anterior? É que agora ela pode usar para qualquer coisa. Quer dizer, basicamente qualquer coisa. Pagar a conta de luz, pagar o aluguel atrasado, pagar os funcionários se ela quiser. Então, deixei mais aberto isso, que é bacana. Claro que ela não pode realizar lucro, né? Obviamente, né? Vou lá, pego o dinheiro emprestado e realizo o lucro para o sócio e ele vai pagar as contas da pessoa física dele. Não. Mas, enfim, é para o giro da empresa que a gente fala. Então, já tem uma concepção menos amarrada, a gente não vai cair naquele entrave em relação à folha de pagamento. Legal. Garantias, a empresa não pode demitir, ou seja, o foco é de novo a estabilidade do emprego, que faz muito sentido também. Mais uma vez, 85% do governo, 15% das instituições financeiras, faz total sentido, porque se a instituição financeira não tem contraparte, ela vai distribuir dinheiro do governo. E aí tem um problema muito sério que tem a ver com os vetos que essa lei sofreu, que eu já vou falar para você como funciona isso, para você entender os dois lados da moeda. Tudo bem? Mas vamos lá. A taxa é praticamente a mesma, porque é Selic mais 1,25 ao ano, só que a Selic caiu, a Selic vai cair de novo provavelmente, então não vai dar muito longe do 3,75 da outra operação, ok? Então o modelo é um pouco mais parecido, mas nós tivemos alguns problemas que tem nessa relação. Vou primeiro para a parte boa dessa operação. Qual que é a parte bacana e é o que faz a grande diferença em relação à operação anterior? São duas coisas. Uma é realmente não tem vínculo, a empresa não precisa ter folha de pagamento, enfim. Então ela vai usar para o que ela quiser, dá para pagar a luz, dá para pagar aluguel, dá para pagar os funcionários, mesmo sem ter formalidade dentro de banco. Isso é uma vantagem. A segunda grande vantagem, e aí foi talvez a parte mais inteligente, é que o governo está assumindo um risco maior. Por quê? De novo, o governo tem 85% e as instituições financeiras têm 15%. Mas quando o cliente deixar de pagar a prestação, esse prejuízo, quem tem prioridade no prejuízo é o governo. Então o governo começa a tomar todo o prejuízo. Se o cara deixar de pagar, quando ele deixar de pagar toda a parte do governo, aí começa a afetar as instituições financeiras. Então você mudou a ordem de prioridade de garantia, como se o banco tem prioridade no recebimento. O pouco que pagou vai pagando primeiro os 15% do banco. Só depois vai vir os 85% do governo. Isso vai empurrar os bancos a emprestarem mais isso. Essa é a única maneira dessa coisa acontecer. Beleza? Então mudou muito, provavelmente os bancos vão aprovar mais e vão assumir maior risco, entre aspas, porque o risco deles ficou muito menor.
apesar de entrar de novo com 15%, mas agora eles têm prioridade no recebimento do crédito. Isso é fundamental. Mas tivemos dois vetos significativos do presidente em relação ao projeto de lei, e tivemos mais de dois vetos, mas dois vetos que eu vou destacar aqui, um positivamente e um negativamente. Tudo bem? O negativo é extinguir a carência. Ele tinha um projeto de 8 meses de carência. O que é isso? Eu vou receber o dinheiro e eu, empresa, não preciso pagar nos próximos 8 meses. Claro, para ter fôlego, faz todo sentido. O governo disse que não tem como marcar porque, bom, enfim, né, que o Tesouro não tem recurso. Nossa, nós estamos nessa crise. Se o Tesouro não tem recurso, quem vai ter recurso? Então não pode tirar essa carência. Primeiro, não faz sentido o governo falar que não tem recurso para a carência de 8 meses, disponibilizando 16 bi, que é o que estima que esse projeto vai gerar na economia, se ele teve condições de dar 6 meses de carência para o recurso de 40 bi, que era o financiamento das folhas. Não conseguiu alocar, mas por incompetência, por mal formalização da lei, por piores garantias, por não pressionar os bancos, por uma série de coisas. Mas se ele conseguisse alocar, ele teria 6 meses de garantia, de carência para receber 40 milhões. E agora vem dizer que não consegue 8 meses para receber 16 bilhões? Não faz sentido. Qual o problema disso? O problema é que o próprio valor que a empresa vai financiar, ela vai ter que guardar para pagar as prestações, porque ela não vai ter carência. A atividade econômica não vai voltar a 100% no próximo mês, e nem no outro, e nem no outro. E por isso uma carência, para que ele volte a ter a renda dele, estima-se daqui 6, 8 meses, o que for, que a economia talvez volte aos níveis que estava em janeiro. Bom, para que isso aconteça gradativamente, para que ele tenha um fôlego, ele vai ter que usar. Então, o que vai acontecer? O cara vai lá fazer o financiamento, vamos imaginar que ele conseguiu lá 200 mil emprestados, segundo as regras lá, ele pegou 200 mil emprestados, a parcela, sei lá, é 2 mil reais, tem que ver quanto é que vai dar essa parcela ali, ele vai ter que pegar 2 mil vezes 8, 9, 10 meses, 20 mil desses 200 mil, já vai guardar para pagar a prestação, senão ele não sobrevive, ele não vai ter dinheiro, porque ele não vai ter receita, então já teve uma perda, esse 16 bi não é mais 16 bi, esse é o veto negativo. O veto positivo, e aí presta atenção, porque a mídia, a TV, eu vi jornal, tudo quanto é tipo de jornal se pensar, os caras estão falando que isso foi ruim, mas eu quero que você entenda o outro lado, tá? É um veto que, ao meu ver, é positivo, que é o veto de não conceder créditos para empresas que têm restrições de crédito. O que é isso? Vai chegar lá um pequeno empreendedor que tem lá um SPC, Serasa, porra toda, tá cheio de dívida lá e quer fazer esse crédito, beleza? Do ponto de vista econômico, é lindo você falar e faz todo sentido que, cara, tem que emprestar, senão não vai resolver, o cara vai morrer. Concordo plenamente. Só que qual que é o problema de fazer isso? É que se o governo faz isso, ele corre o risco de estar transferindo o dinheiro não para o cara na ponta, e sim para resolver os problemas dos bancos. Olha a loucura. Imagina que eu sou banco, tá? E eu tenho aqui o cliente, o senhor Caneta. O senhor Caneta está endividado, me devendo horrores aqui, cheque especial, porra, toda a empresa dele está fodida. Ok? Aí vem esse dinheiro aqui, que é 85% do governo e 15 meu. Então, eu empresto essa grana para ele, e ele não tem condições de pagar, e eu sei que ele não vai pagar, eu empresto para ele, mas aí eu pego desse dinheiro que entrou, pago o cheque especial que ele me deve, pago o cartão de crédito que ele me deve, pago os empréstimos que ele tem me deve aqui, ó. O que vai sobrar para o cara? No fundo, eu, banco, estou pegando 85% do dinheiro do governo e resolvendo os meus créditos podres, que eu não ia receber, esse crédito estava perdido e eu estou pagando. Ou seja, eu coloco mais 15, mas eu recebo 85 de dívidas anteriores. E esse é o que ia acontecer. Então, se aceita você conceder crédito para todo mundo, de forma geral, sem uma análise de crédito, você ia ter transferência de dinheiro do governo não para a economia, e sim para os bancos, ia reduzir a inadimplência dos bancos. Os bancos eram o que mais queriam. Quando o governo faz isso, ele está contra os bancos. Então, isso é extremamente importante, tá? Ele não está do lado do banco, ele está contra o banco. Bom, então esses são os dois modelos. Agora a minha análise, infelizmente, eu vou ter que falar o que eu penso, e dane-se se isso é contra banco, contra governo, é exatamente como eu penso. O modelo que o governo está fazendo, seja na MP 944, ou seja nessa lei 13999,
é insuficiente, não vai resolver o problema da economia. Vai resolver esse problema de quem? De quem tem um problema de liquidez e não um problema financeiro. São coisas distintas. Um problema de liquidez. O cara tem um grande negócio, o cara tem lá, ele só não tem caixa para pagar, mas ele tem estrutura de como pagar isso. Ele tem imóveis, ele tem bens, enfim. É isso que você está dando crédito para quem tem condições de ter crédito. Mas isso é a minoria. O cara que vem lá remando, que tem nomes negativados, que não tem folha, que tem informalidade, que tem dificuldade financeira, esse que está lá sangrando, não chegou e dessa maneira não vai chegar nenhuma linha de crédito para o cara, porque ninguém quer assumir risco, nem bancos privados, nem bancos públicos e nem o governo. Quem é que vai assumir risco de emprestar para quem realmente está precisando? De dar fôlego para quem tem dificuldades financeiras de verdade, de fato? Para quem já tem inadimplência, para quem já tem restrições e está ali na beira do abismo para fechar. Ninguém vai prestar para esses caras. E é o que eu falei em outro vídeo, os bancos públicos, a Caixa Federal vem fazendo um trabalho brilhante em relação à área social. Pagar 50 milhões de brasileiros em uma semana, duas, um mês, é praticamente impossível. Ela vem conseguindo fazer isso, a sua área social fortíssima. Mas será que ela não podia ter mais agência, não podia ter mais funcionários? Se ela tivesse mais agência, mais funcionários, mais capilaridade, puxa, fazia mais sentido, talvez não teria tanta filha se ela tivesse mais investimento em pessoas. Você vê dificuldade de pessoas sendo expostas, pessoas trabalhando aos sábados. Mas por que ela não tem? A pergunta é o contrário, é a seguinte, por que a Caixa dá um lucro de 21 bilhões? A Caixa teve lucro maior que o Banco do Brasil e, desculpa, mesmo sendo um banco, ela é uma empresa pública, acima de ser banco. Ela é uma empresa pública, a Caixa Federal nem é banco, legalmente falando. Ela é uma Caixa Econômica Federal, uma empresa 100% pública. O principal foco dela não é dar lucro, é a área social. O lucro pode ser uma consequência. Claro que se ela não dá lucro, a área social não vai se pagar. Então, mas por que dá um lucro de 21 bilhões no ano passado? Olha o BNDES, nesse primeiro trimestre, deu um lucro de 6 bilhões. Você vê as empresas públicas, e o BNDES também é uma empresa pública federal, dando lucros focados no negócio e não assumindo esse risco. Desculpa, ou a gente assume o prejuízo, que é o que o governo está fazendo, onde um monte de empresa vão quebrar, desemprego vai a nível astronômico, mais de 20%, 25%, 30% talvez de desemprego, e aí a gente está falando de aproximadamente 30 milhões de brasileiros. Se a gente pensar numa população economicamente ativa de 100 milhões, isso é absurdo, né? Não sei quando isso vai se recuperar. Nós estamos falando de recordes de empresas em RJ, que é recuperação judicial, nós estamos falando de PIB de 5%, talvez 10%, pô, não é tão pessimista assim falar em 10%, enfim, ou a gente pensa e assume alguns prejuízos, como o governo está assumindo de forma fácil, né, para assumir prejuízos de municípios, de prefeitos, né, prefeitos e estado, aí foram lá 90 bilhões, fácil para pagar prefeitos e governos. Governos e prefeitos estão lindo porque, que eu vou perder ICMS, que eu vou perder de ISS, e o governo federal vai mandar para mim, porque aí tem poder de lobby, né? Tem os deputados, cada um com seus interesses, o famoso toma lá da cá. E agora, quem está para realmente o pequeno empreendedor? Quem está realmente para aquele cara que está lá, o autônomo, profissional liberal, que realmente está precisando de crédito e ninguém quer assumir porque ele não tem condições de pagar? Bom, ele não tem condições de pagar, mas ele também não tem condições de viver. E essa é uma decisão que o governo tem que tomar. E aí é muito mais, de novo, vida e economia. Porque o que a gente está falando não é só um problema de economia, é um problema de vida. A vida do negócio é a vida daquelas pessoas que dependem do negócio de forma direta, de forma indireta. Ao meu ver, o governo tem que assumir o papel de Estado. Não importa se você tem uma visão liberal, se você tem uma visão social, não importa. Essa é a hora da crise onde todos são unânimes em entender que ou você arca com as consequências, você Estado, ou o país não vai sair disso. E se sair, vai sair de uma forma tão lenta, que competindo com o resto do mundo, vai ficar cada vez pior a nossa relação comercial. Então essa é uma decisão que o governo tem que tomar. Legal as medidas?
A primeira foi terrível, a segunda está um pouco melhor, mas ela não vai resolver o problema da economia, ela vai resolver o problema dos pequenos e médios empreendedores que são legais, que tem lá seus impostos em dia, que tem lá a sua receita, que tem os funcionários legalizados, que não tem nenhuma restrição, bonitinho, que tem movimentação em banco, não tem nada informal. Esses caras terão seus problemas. Já é um primeiro passo. A gente precisa dar muitos passos e numa velocidade muito mais rápida, porque da maneira que está, ao futuro a Deus pertence, mas a gente sabe que ele será tenebroso quando a gente falar em questões econômicas. Beleza? Então essa foi a minha opinião. Cabeção, espero que você tenha curtido, compartilhe, comente, vamos debater, porque os debates que vai fazer a gente engrandecer, beleza? Abraço, foi lindo e a gente se encontra no próximo